Boa noite a todos, queridos irmãos. É sempre uma alegria estarmos aqui reunidos, né? E lembrando a todos que, ao adentrarmos aqui na casa, somos recebidos pelos nossos irmãos da espiritualidade que já prepararam esse ambiente para nós, né? Então, antes de iniciar o preparo, vamos falar um pouquinho das atividades da casa. A casa mantém palestra todos os dias, com exceção às sextas-feiras, né? Segunda, terça e quinta, às 20 horas. Às quarta-feiras, às 14 horas. Sábado, às 17. Domingo, às 10 horas. E no domingo também tem a evangelização infantil. O atendimento fraterno, o plantão, é sempre 1 hora antes das palestras. E a gente vai falar também sobre cursos. Vai iniciar o curso de doutrina, primeiro ano do curso básico, né, de Espiritismo. O início vai ser em fevereiro, mas a gente já pede para os interessados deixar com o dirigente do dia o nome e o telefone, para em janeiro passar pelo plantão de orientação, né? O plantão seria de segunda, terça e quinta-feira, a partir das 19h30. E aí o plantão, a pessoa vai estar recebendo todas as informações sobre o curso. É muito importante a gente estar sempre aprendendo, sempre evoluindo, né, espiritualmente. A casa mantém um trabalho social e distribui todo segundo sábado de cada mês 60 cestas básicas. E a cada 15 dias, aos sábados, tem a distribuição de lanches para moradores de rua nas imediações aqui do metrô Santana. Quem quiser participar, é só vir falar com o dirigente do sábado. E também, com relação às cestas básicas, quem puder estar doando alimento não perecível, né, seria também bastante interessante aquele que tiver condições para completar as nossas cestas básicas. Então, queridos irmãos, vamos agora nos recolhendo. Vamos fechar os nossos olhos físicos para que possamos concentrar melhor e levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus. E vamos agradecer por mais uma vez estarmos aqui reunidos para aprendermos os ensinamentos de Jesus, assistindo à palestra, que vai trazer mensagens de sabedoria e que possamos estar bastante preparados para aprendermos e colocar em prática no nosso dia a dia. Jesus amado, te agradecemos por podermos chegar até aqui para este estudo. Te agradecemos, Jesus, por podermos respirar, por podermos falar, enxergar. E agradecido que estamos, Jesus, te pedimos a permissão para iniciarmos a palestra de hoje. E assim, já mais preparados, estando em contato com este ambiente de paz e de harmonia, vamos retornando a este ambiente, abrindo os nossos olhos e vamos prestar bastante atenção na palestra, que vai falar sobre a Escola das Almas. É do livro Jesus no Lar, de Chico Xavier e Neio Lúcio. A Kátia fará a palestra por todos nós. Seja feliz. Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos fortaleça, nos ampare e que possamos aproveitar estes momentos para nossa reflexão e que já seja uma reflexão de final de ano, né? Todo final de ano a gente faz uma série de planos para o ano seguinte. Então vamos começar a pensar um pouquinho sobre o que é essa Escola das Almas. Esse livro do Neio Lúcio, psicografado pelo Chico Xavier, é muito interessante porque ele imagina cenas de Jesus na época, né, em que ele estava entre seus discípulos, seus apóstolos. Na verdade,
essas passagens que Neio Lúcio coloca, não há comprovação histórica, não, porque quando nós vamos ao Novo Testamento, nós não encontramos as passagens como estão aqui. Essa, por exemplo, que nós vamos conversar hoje, trata de uma conversa de Jesus com a sogra de Simão Pedro. Quando nós vamos ao Novo Testamento, nós encontramos lá um momento em que Jesus vai à casa de Simão Pedro porque a sogra de Pedro está doente. Mas não existe no Novo Testamento essa conversa de Jesus com a sogra de Pedro. Tá? É importante a gente perceber que isso não tem... Porque às vezes as pessoas colocam, né, que o que está nesse livro aconteceu. Não existe uma comprovação disso. Tá? Claro que há pessoas que questionam aí os textos do Novo Testamento, mas nós não podemos esquecer que tudo que está no Novo Testamento como sendo a vida de Jesus foi pesquisado por pessoas de várias, né, na época só existia uma igreja, mas de várias correntes dentro da igreja, que eram os estudiosos da exegese e de toda a doutrina religiosa, né, daquela época. E eles chegam, por comprovação, por comparação de textos, à definição de que esses textos são verdadeiros. Por quê? Quando nós pegamos o Evangelho de Marcos, Lucas e Mateus, eles trazem os mesmos fatos, numa ordem muito semelhante. Né? Tanto que são conhecidos como os Evangelhos sinóticos. O Evangelho de João é um pouco diferente, mas ele traz várias dessas mesmas informações. Tudo isso que tem aí de evangelho apócrifo, não se tem uma certeza de que eles sejam verdadeiros, porque muitos, inclusive, que circulam, eu estou dando esse alerta, porque as pessoas às vezes falam assim, não, mas evangelho apócrifo, sim, só que é um evangelho, é um texto, falando o que o autor quis. E qualquer um de nós pode criar a teoria que quiser sobre o assunto que quiser. Nós só vamos ter uma noção de que aquilo tem um fundo de verdade se várias pessoas tiverem pareceres muito iguais. E a ciência vem nos mostrando isso nos últimos tempos. Antigamente, as descobertas científicas eram de um único cara. Né? Então, assim, o fulano descobriu a luz, o fulano a penicilina, não sei. Hoje, quando nós vemos aí as descobertas de doenças, nós temos vários cientistas em lugares diferentes do mundo descobrindo as mesmas coisas, tanto de cura quanto de doenças. Isso nos mostra o quanto nós temos cada vez mais entender essa convergência de informações, que as informações pipocam em vários locais para que tenham uma certidão de autenticidade, podemos assim dizer. Toda a codificação espírita foi feita da mesma forma. Kardec, ele explica na introdução do Evangelho o método que ele utilizou, que é o controle universal do ensino dos espíritos. E ele explica para nós que ele recebeu mensagens desses assuntos de vários locais, de vários médiuns diferentes, e que pela concordância das ideias e das mensagens, ele fez a codificação. Porque aí não é a cabeça de um só. Porque eu posso chegar aqui e soltar um monte de teoria, e alguém sempre tem, né? Eu brinco que sempre tem louco para tudo, vai sair dizendo que porque eu disse, tá certo, isso não significa absolutamente nada. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Então, por isso, todo esse alerta, né? Porque já que nós estamos numa época aí de planejar o ano que vem, vamos começar a ter uma base sólida para o nosso planejamento, né? Porque senão nós vamos planejar em cima de hipóteses mirabolantes, diferenciadas, exóticas, o nome que nós quisermos dar, e não sobre a realidade, né, daquilo que somos. Então, esse texto, A Escola das Almas, como eu disse, é baseado numa conversa de Jesus com a sogra de Pedro. E ela pergunta para Jesus por que a vida em família começa tudo muito bem e, de repente, vira um espinheiro. Quer dizer, ela coloca assim, olha, iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. É interessantíssimo isso, né? Porque uma colheita de espinhos já é um horror, ainda pesada, o drama é muito grande, né? E aí Jesus responde para ela, dando algumas informações que eu faço questão de ler para que nós possamos juntos refletir. Porque senão é muito em cima do que
eu vou dizer o que Neio Lúcio escreveu, mas é importante nós conhecermos um pouquinho o que Neio Lúcio escreve de fato. E ele diz o seguinte, segundo ele, Jesus teria dito à sogra de Pedro: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Pensarmos no lar como uma escola é uma coisa muito interessante. Porque nós pensamos no lar como uma série de coisas, não é? Ponto de refúgio, aonde nós vamos lá chorar as nossas dores, comemorar muitas vezes as nossas vitórias, de acordo com a relação que nós temos com a família, porque muita gente prefere, às vezes, comemorar as vitórias com os amigos e as derrotas com a família, porque assim tem do que reclamar formalmente, né? Vai de gosto. Mas é o local para onde nós retornamos sempre para nos recuperarmos do trabalho, para descansarmos, não é? Nós sempre acabamos, no final do nosso dia, nós voltamos para o nosso lar. E é interessante pensar nele como uma escola. Essa ideia, né, tem que começar a ficar muito clara para nós entendermos o papel da família na nossa vida. Porque tem todos esses chavões, né, de que a família é a célula máter da sociedade, que a família é a base de tudo. E tem um monte de gente dizendo que a família não tem importância nenhuma. Tem um monte de culturas aí, de países, de pessoas que acham que aguentar a família é uma coisa horrível, que família não tem nada a ver. Mas se você começar a pensar qual é o papel da família mesmo na nossa vida. Porque abramos mão ou não da família que temos, ela vai ser sempre a nossa referência. Isto é uma coisa complicadíssima na nossa vida. Por quê? Pessoas que tiveram infâncias com grandes traumas ou grandes perdas, elas vão ter a vida toda marcada por aquela situação de infância. Quando nós vemos aí esses criminosos, essas pessoas que cometem crimes sexuais, quando se vai ver o perfil dessas pessoas, todos eles sofreram abusos sexuais na infância, na família. Olha que coisa interessante. E isso marca, ele pode muitas vezes ter bloqueado o fato e nem ter uma lembrança muito clara. Mas isso se reflete no comportamento dele para todo sempre. Quando nós somos crianças, adolescentes, nós reclamamos de todas as orientações que recebemos, né? Assim, pai e mãe só servem para molar, não é? O que você não pode, o que você não pode, o que você... Né? Tem um jovenzinho aqui, né? Quando mãe e pai falam que pode, filho dá, daí não quer mais, porque perdeu a graça, não é? Porque nós, né, eu não esqueci como eu era. Eu espero que vocês também não tenham esquecido. Porque a hora que a gente queria, que ganhava, ou que o pai falava, ó, mãe, pode fazer, você falava assim, agora eu não quero mais. Porque é a contestação, isso faz parte. Todo mundo é assim, desde todo sempre. Agora, quando nós vamos ficando mais velhos, e quando eu digo mais velhos, assim, quando a gente, de um modo geral, né, as pessoas casam e replicam os comportamentos. Eu sempre brinco com isso, e eu tenho uma amiga que ela diz que todo mundo, principalmente as mulheres, existe uma cartilha da mãe. É um código secreto, é uma confraria, ela usa bem essa palavra, que a mulher só tem acesso no momento do parto. Ou, se é filho adotado, no momento em que recebe a criança. Ou seja, é o parto do mesmo jeito. É a hora que entregam a criança na tua mão, assim, toma que o filho é teu. Então, neste momento, passa a fazer parte de uma confraria, porque começa a agir com aquela criança da forma que a mãe dela agiu, que a avó dela agiu e que ela criticava. É mais ou menos assim, guardadas as proporções da própria evolução dos espíritos que estão encarnando e do próprio volume de informação que uma criança recebe hoje, que é muito diferente do que no meu tempo e muito mais ainda do que no tempo da minha mãe. Mas todo mundo educa o filho mais ou menos igual. E ela brinca com essa história da confraria, porque é uma brincadeira, mas se nós olharmos, é um código secreto mesmo, que só tem acesso quem é mãe. Porque quem continua como filho, continua reclamando, né? Assim? Não é verdade? E mesmo a mãe, que já tem filho, né? Assim, a filha que já tem filho, quando ela fala do filho é de um jeito, quando ela fala da mãe é como filha.
E isso vale para homens e mulheres. Então é muito interessante esse critério. E eu sempre brincava com ela que a confraria era de pais, né? Pais e mães, não era só de mães. Porque é muito sofisticado isso. Só que quando nós começamos a ficar mais velhos, mesmo que não tenhamos filhos, nós começamos a lembrar de coisas que foram ensinadas na nossa infância e que nós vemos que temos o comportamento que esperavam de nós naquela época e que hoje nós conseguimos ter sem nenhum trauma, sem nenhum problema, tudo flui. E tem ainda aqueles mais saudosistas que falam assim, se eu tivesse ouvido meus pais na época certa, ninguém nunca ouviu essa frase, né? Eu não teria feito algumas coisas na minha vida. Não importa ficar saudosista, nem ficar chorando o leite que nem derramou porque você não fez, né? O que importa é nós termos a atenção para o quanto essas informações marcam a nossa trajetória. Isso tem uma finalidade. E aí vai falar que a família não tem importância? Nós podemos não ter a família que nos agrada, mas nós com certeza temos a família apropriada ao nosso processo evolutivo. Aí é que a coisa vai ficando complicada. Porque o que nós consideramos como uma família apropriada? É aquela que faz as nossas vontades. Vamos pensar nas pessoas que foram criadas com a família fazendo todas as vontades. Como são essas pessoas? Insuportáveis. Desculpa, gente. Eu estou falando o que muita gente fala. Porque não vai dizer para mim que alguém mimado, que quer toda a vontade feita, que quando não fazem chora, com 50 anos de idade é bonitinho. Porque quem é mimado vai ser mimado a vida inteira. Uma criança fazendo birra já é horrível, imagina um adulto birrento. Nós não pensamos nisso, mas ela é resultado do quê? Da permissão que foi lhe sendo dada. Qualquer não que ela escute, ela mata o outro. Porque ela não ouve, não. Aí nós começamos a entender uma série de comportamentos na nossa sociedade. E percebemos que a escola tanto educa, como fortalece comportamentos instituídos. Não é que ela deseduca. Ninguém deseduca ninguém. O que nós fazemos é evitar que o outro se transforme, por fortalecermos o comportamento dele. Então ele tem um comportamento péssimo, ele tem um gênio terrível, né? E nós achamos tudo bonitinho. A criança tem 2 anos, bate no pai e na mãe, todo mundo acha linda, essa criança vai crescer. Acostumada a bater no pai e na mãe. Vocês nunca viram adolescente na rua batendo no pai e na mãe? É lindo, não é? Por que faz isso? Porque faltou limites. Então, quando Jesus fala, segundo Neio, né, ele imagina um diálogo, que a família, o lar é a escola das almas, é disso que ele está falando. Educação é limite. Impor limite não é violentar ninguém. Porque toda vez que alguém nos impõe limite, nós ficamos muito bravos. Né? Porque impor limite é horrível, quer mandar em mim. Não, quer lhe mostrar que tudo tem limite. Por que a cidade inunda tanto? Por vários motivos. Né? Tudo bem, choveu 70% num dia do que choveria o mês inteiro. Tem todo o problema de infraestrutura, tem uma série de coisas. A cidade é completamente asfaltada, então não tem para onde a água, né? Eu moro perto da Avenida 9 de Julho. Cada vez que eu ando na 9 de Julho, eu lembro que ali tem um rio canalizado. E que tem um buraco, que agora resolveram pôr uma grade em cima, são 2, que era onde o rio vivia dando o mesmo buraco perto da Praça da Bandeira. Aí muita gente nem sabia que ali tinha um rio. Aí, quando avisaram que estavam pondo a grade, porque o rio enche dentro da tubulação e explode para algum lugar. Nós asfaltamos cada vez mais. A periferia está cada vez mais próxima da cidade. Quando eu era criança, minha tia morava, né, aliás, eu nasci lá na Vila Carrão. Gente, era longe. Aliás, né, vou mostrar a minha idade, tinha bonde da Praça Clóvis, né, e tinha depois um ônibus elétrico, que é da Praça Clóvis. Ela é mais nova do que eu e está lembrando disso. Olha que coisa. Era um ônibus elétrico que saía da Praça Clóvis e ia pela Celso Garcia, lá pegava Conselheiro Carrão, parava, minha tia morava na Guilherme Jorge. Quando eu penso hoje que de metrô você chega lá, da Praça da Sé lá em 20 minutos,
E que de carro, você também, sem trânsito, você também chega muito rápido. Gente, era uma viagem chegar na Vila Carrão. Aquilo era um lugar de chácaras, quase fazendas, eram casas com muito terreno. Isso hoje é quase centro de cidade, sem nenhum exagero. O que é periferia? Por quê? Porque nós avançamos de tal forma, e a cidade, claro, que vai ser penalizada. Mas por que a cidade também alaga? É aí que eu quero chegar. Tem um componente que depende da nossa educação familiar, que é jogar lixo na rua. E não é jogar lixo, é jogar papelzinho de bala. Por quê? São 12 milhões de habitantes em São Paulo. Vamos imaginar os 12 milhões ao mesmo tempo jogando papelzinho de bala no chão. Porque quem joga sempre tem um motivo para jogar. E normalmente aquele caiu da minha mão, eu nem notei. Caiu. É tão pequeno. É só isso. Agora, tem gente que é mais abusada, joga latinha, né? Hoje mesmo, a cidade nesse caos, eu estava na rua Santo Antônio, ali no Bexiga mesmo, um cara na minha frente, num Gol vermelho, né? Só não sei a chapa, mas porque eu não anotei, né? Mas é verdade, a gente precisa começar a denunciar. Ele abriu a janela do carro e jogou uma latinha de Guaraná na rua. Pô, a cidade estava alagada naquele momento, era 11 horas da manhã, São Paulo estava submerso, ali não estava porque é alto. Mas a cidade estava em estado de emergência, de alerta. E a figura me abre o vidro do carro e joga a latinha. Será que na casa dele ele faz a mesma coisa? Será que quando ele era criança, nessa escola das almas, que ele fazia isso, alguém falava para ele, você não pode fazer? E se ele fazia a birra, qual era a reação? Porque o problema, hoje, claro, está muito mais difícil educar filho, porque ele tem informação. E ele tem informação, primeiro, ele já vem como um espírito preparado, porque nós somos preparados antes de encarnar. Então ele já vem preparado para viver num mundo de tecnologia. É óbvio. Ele vai fazer parte deste mundo. Então, ele vem com conhecimento tecnológico diferente do nosso. Ele vem com uma facilidade de absorver informação diferente da nossa. Porque não existia. Na nossa, que eu digo, é de quem nasceu na década de 50, 60. Mesmo 70. Nós não tínhamos esse volume de informação que tem hoje. Então, ele vem preparado para receber este volume de informação. Então, claro que dialogar com ele e explicar por que ele não pode jogar lixo no chão, vai dar trabalho. Mas vai dar um trabalho terrível, porque ele vai ter argumentação. Mas nós não escolhemos ser pais? Não, engravidei por acaso. Bom, eu vou respeitar o ambiente, mas não existe acaso em algumas situações, não é? Pode ter descuido, desatenção, mas acaso não existe. Nós vivemos num mundo onde nós temos tanta informação que nós sabemos tudo o que pode ser feito para que algumas coisas não aconteçam. Porque não adianta depois de acontecer querer remediar, porque daí a situação fica muito complicada. Se fosse simples, mas não é. Não é simples na cabeça de ninguém. E gera um monte de transtorno. Agora, não existe acidente na lei divina. Se uma pessoa nasce para viver conosco, para ser orientada por nós, e aí entra, inclusive, as pessoas adotadas. Quem é adotado não foi bater na porta da gente, mesmo que, a não ser quando a mãe e o pai largam a cestinha na porta. Não é? Mas você ainda tem alternativas. Você pode falar que não quer e entrega para uma instituição. Tem várias formas. Mas não importa. A partir do momento que nós assumimos a responsabilidade sobre alguém, essa responsabilidade envolve a educação. E educar é pôr limites, é mostrar os limites. Agora, dá trabalho, sim, vai ter que ter argumento. O que nós fazemos para não ficar discutindo com criança? Deixa. Ou então usa aquela eterna teoria. É assim porque é assim. Isso não funcionava na minha época, não funciona hoje. Na minha época já não funcionava. É que, na verdade, naquela época, 50 anos atrás, a gente tinha uma relação com pai e mãe um pouco diferente. Existia temor. Existia temor. A gente temia mesmo, não é assim?
Minha mãe até hoje me olha e eu já sei o que ela está pensando, e às vezes eu até calo a boca, porque eu já sei que é melhor ficar quieta. E não é que eu não tenho mais medo dela, mas você cria uma relação que é muito diferente do que se consegue hoje com uma criança. Mas nós temos que ter claros que o nosso papel é educar. E aí eu me reporto ao Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo, eu não quero estourar o tempo aqui, no capítulo 14, que é o capítulo Honrai Pai e Mãe. Sugiro a leitura de todo mundo no final do ano, pais e filhos. Porque aqui fala da piedade filial, fala daquela passagem que Jesus fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Fala de uma coisa importantíssima, que é o parentesco corporal e o parentesco espiritual. E por que nós nascemos em determinada família? Então o Evangelho nos diz, os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão do pensamento que unem os espíritos. E há uma família espiritual e uma família material. Mas o papel da família, né, é orientar. E aí, Jesus, aqui no Evangelho, tem um texto de Santo Agostinho que fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. E aí fala assim, que há pais e mães que não merecem, de fato, pelo comportamento, né, de não terem amado seus filhos. Até dá para entender que os filhos não os amem. O Evangelho, é o Evangelho que fala isso. Mas que uma coisa os filhos não podem esquecer, de agradecer por estas pessoas que não os amam terem permitido que ele esteja aqui fazendo a trajetória evolutiva dele. Olha que coisa fantástica. Se essas pessoas não serviram, né? Tanta gente reclama de família, para nada na nossa vida, elas serviram para possibilitar que nós toquemos a nossa vida. E aí, essas coisas negativas que marcam a nossa infância vão servir de estímulos de superação. E não de situação para nós sentarmos e ficarmos reclamando eternamente que ninguém nos deu oportunidade nenhuma. A oportunidade que vale, que é o estar aqui e tentar resolver a vida, foi dada. Precisa mais alguma? É para nossa reflexão. Porque muita gente se mata de trabalhar para deixar herança para os filhos. Não é errado. Só que será que a melhor herança que nós deixamos não é essa educação? Já que todos nós concordamos que nós nos lembramos de tudo aquilo que nos foi orientado na nossa infância. Não lembra? Todo mundo não lembra? Será que essa, então, não é a melhor herança? Se for carinho, atenção, dedicação, mas nós trabalhamos o dia inteiro, chegamos em casa à noite, o filho quer atenção, estou cansado. Agora não é hora. Complicado. E aí nós temos que resolver a nossa consciência. Porque lá no fundo nós sabemos que não é isso que nós devemos fazer. Porque aquela criança está pedindo orientação. E se nós não dermos, ela vai buscar em outro lugar. E ela vai achar. O problema é de quem? E aonde? E aí não adianta correr atrás do prejuízo. Porque quando nós percebemos, é tarde. Se nós, e isso o Livro dos Espíritos nos fala, o Evangelho neste capítulo que eu estou citando nos fala, e a psicologia nos fala. A criança, nós conseguimos orientar até os 7, 8 anos. Depois disso, ela vai. Não adianta aos 14, 15 querer correr atrás do prejuízo. Nós vamos, se a pessoa tiver muita predisposição à transformação, nós podemos ajudá-la nessa predisposição. Mas se ela não tiver, não vai dar mais tempo, gente. Eu sei que isso parece muito trágico, mas é para nós começarmos a perceber a importância desta coisa que é a família na nossa vida. A importância do lar, porque voltar para casa tem que ser algo prazeroso, por mais que aquelas pessoas não sejam a nossa família espiritual. Ou seja, pessoas com quem nós não temos, às vezes, afinidade nenhuma. Há famílias que são extremamente harmoniosas e, de repente, nasce um que é a ovelha negra. Não é assim?
Será que é a ovelha negra ou será que é a ovelha branca? Porque, na verdade, ele é o ponto de preocupação da família toda. E ele é o ponto de convergência de todos. E ele precisa de ajuda, e, na verdade, o papel dele é ajudar todos no seu processo evolutivo pela revisão de comportamentos e de conceitos. Eu não estou dizendo que é para copiar o exemplo dele, não é isso. Mas é para nos alertar de algumas situações. E para ajudá-lo a se desenvolver. Nós passamos a ser responsáveis pelo desenvolvimento do outro. E na família, Jesus, continuando aqui com o possível diálogo de Jesus com a sogra do Pedro. Jesus diz o seguinte: há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. Ou seja, os sentimentos que cumprem a lei divina, os sentimentos voltados ao amor. O lar, na maioria das vezes, há exceções então, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que é cadinho? É uma palavra muito usada, mas eu não sei se muita gente sabe o significado. Cadinho é um vaso, é um recipiente usado para fundir metais. O cadinho pode ser feito de vários materiais. E tem cadinhos que suportam até 2.000 graus Celsius, ou centígrados. Dá para imaginar essa temperatura? A resistência desta coisa que se chama cadinho serve, por exemplo, para fundir o aço. O aço é fundido no cadinho. Legal, né? Jesus diz que a família, o lar, é o cadinho. Por isso que os humores são tão exaltados. Ele aguenta 2.000 graus. Vocês já perceberam que a família aguenta qualquer coisa? Dos nossos familiares, tudo acaba sendo perdoado. Né? E aqui é sempre aquela história, eu brinco muito com isso. Todo mundo tem na família, o tio, o primo, o irmão, de quem se fala mal. Né? A família é unânime em falar mal e reclamar daquela pessoa. Mas ai de quem não faz parte da família que venha falar da figura, porque nós vamos arranjar desculpa. Não vamos? Nós podemos, quem é de fora não. Não tem esse direito. Nós vamos sempre mostrar que a pessoa tem alguma coisa boa, por menos que nós queiramos ver. Ora, por quê? Porque as energias que circulam ali são de pessoas extremamente comprometidas umas com as outras num processo evolutivo. Seja um processo de reparação, de reorganização, de reharmonização, seja num processo de auxiliar a sociedade na sua transformação. E aí nós entendemos o que essas exceções de que fala Jesus, que são famílias extremamente voltadas ao bem, onde todo mundo na família parece que é muito bom e todo mundo se dá muito bem. E essas famílias servem de exemplos e de estímulos a outras. E elas sempre vão acabar tendo um trabalho social, um trabalho de cunho. Quando eu digo de cunho social, não é assistencialista, é um trabalho de influenciar a sociedade em que ela está inserida. São pessoas que vão marcar a vida de várias outras, vizinhos, comunidades, porque a família inteira parece que nasceu para fazer o bem. Existem famílias assim. Existem pessoas famílias que depois de uma grande perda, uma grande crise, também se transformam. Mas elas precisaram de um fato. Ou seja, a temperatura teve que chegar num ponto muito insustentável. E aí eu sempre gosto, quando eu leio essas coisas, eu lembro sempre de uma frase de Kardec, na Gênese, no texto que ele fala sobre o bem e o mal. Eu nunca lembro se é capítulo 3º ou 4º, eu acho que é o 3º. É um texto que tem sobre o bem e o mal, e ele diz lá que as pessoas só deixam de fazer o mal, ou seja, ele diz assim, as pessoas só passam a fazer o bem quando elas se saturam do mal. E essa saturação é o ponto. Quando nós passamos a evoluir, quando nós nos saturamos das situações de não evolução. Não evolução, não é involução, porque involução não existe. Ou seja, quando nós nos saturamos da paralisia, da situação de estacionamento, nós começamos a agir. Por isso, quando alguém está sofrendo, não adianta nós chegarmos para a pessoa e falar assim, tenha calma, tenha paciência, não sofre. Porque o que a pessoa vai falar para a gente não é com você. E isso acontece na família. Não adianta, tem pessoas que a gente orienta, e a pessoa não quer mudar, porque ela não chegou ao ponto de saturação.
Ela só vai mudar quando ela não aguentar mais. O que nós temos, então, que fazer não é ficar buzinando na cabeça do outro. É estarmos disponíveis para o momento em que ela quiser a transformação. E isso que é muito difícil. Porque esses vínculos que nos unem na família, nessa escola, né, de almas, nem sempre são vínculos de amor. Às vezes são de cumplicidade, de débito. Né? Quando eu falo cumplicidade, nós temos que entender que é o descumprimento da lei, né? Da lei divina. Porque a afinidade só existe no bem. Toda vez que não é que a relação é baseada no descumprimento da lei, nós não vamos ter afinidade, nós vamos ter sintonia e vamos ter cumplicidade, mas nunca afinidade. Espíritos afins fazem o bem juntos. Espíritos não afins são cúmplices e vão fazer qualquer coisa. E muitas vezes, na família, nós encontramos pessoas com quem nós fizemos várias coisas. E aí um traiu o outro, um matou o outro, e por aí afora, porque na graça, na visão espírita, como nós somos reencarnacionistas, hoje nós somos filhos e pais, né? Amanhã nós somos irmãos, no passado nós somos vizinhos, amigos, primos, quem era filho era pai, e por aí afora, ou seja, nós alternamos esses papéis. Por isso que a família espiritual não tem essa estrutura que nós vemos na família material. Família material tem lá os antecedentes, né? E as gerações. Na família espiritual não existe esse vínculo, porque a origem é divina. Nós temos a mesma origem. Um espírito não gera outro espírito. Então não tem essa paternidade nem essa maternidade. Mas vai haver a cumplicidade, vai haver os elos, o afeto, os sentimentos que unem esses espíritos num passado comum. E esse passado, pelo nosso processo evolutivo, se nós olharmos o mundo em que estamos inseridos e as dificuldades que temos no dia a dia, ele não é dos mais recomendáveis. Agora, gente, é muito melhor estar aqui numa cidade que, como eu ouvi hoje na rádio, eu achei a frase muito interessante, que São Paulo é solúvel, cai uma gota d'água, ela desmancha. Né? Achei muito simpática a imagem, né? Não é bem assim, São Paulo é concreto, né? O prédio não cai, né? O que cai é a pouca terra que ainda está por aí. Mas quando nós pensamos que é muito melhor estar em São Paulo inundada do que estar no meio do Quênia, no meio do... sabe? É muito melhor estar aqui. É melhor do que estar na faixa de Gaza, né? É melhor do que estar em Israel, na Palestina, não importa. Nós estamos numa situação muito melhor do que muita gente. É melhor estar aqui do que no sertão nordestino, que ou morre alagado ou morre de sede. Então, nós temos que entender que a escola é para o nosso desenvolvimento, e que este momento é o melhor que nós temos para essa transformação. Que se a família que nós temos, se esse lar foi criado em cima de bases que não foram amorosas, o problema não é nosso, é das outras pessoas. O nosso problema, a nossa dificuldade, a nossa meta, o nosso estímulo tem que ser criar um ambiente diferente, onde a transformação se faça, onde a evolução se processe, tendo o mau exemplo como exemplo a não ser replicado. E aí nós começamos a entender toda essa problemática da educação. Porque nós replicamos os comportamentos de quem nos educou, os bons e os não recomendáveis. O problema não é replicar, é refletir sobre por que eu replico. Essa situação de mostrar limites, de diálogo, né? Claro que é muito difícil, pessoas que não tiveram diálogos com seus pais, ter que ter diálogo com seu filho, não sabe como fazer isso. Claro que é difícil, mas nós não conseguimos ter diálogos com os amigos. Se somos todos espíritos e estamos juntos, por que não olhar os nossos familiares como amigos, ou às vezes como aqueles colegas de trabalho até insuportáveis, mas que nós dependemos dele para continuarmos empregados? Vocês vão falar assim, você está mandando ser hipócrita. Não, eu estou mandando ser educado, não estou mandando, eu estou recomendando. Né? Porque de tanto fazer de conta que a gente é bonzinho, a gente acaba ficando bonzinho. É melhor fazer o bem por interesse do que não fazer e criticar quem faz. Porque normalmente é isso que nós fazemos.
Final de ano, as pessoas começam a aparecer na televisão, porque doam um caminhão disso, doam. Ai, só quer aparecer. Tá bom, e você está fazendo o quê? Além de dizer que o outro só quer aparecer, apareça também. Vai lá. Ah, não tenho dinheiro. Tá bom, e se tivesse, ia fazer? Essa reflexão nós precisamos começar a ter. Então é melhor nós fazermos o bem para aparecer do que não fazermos. É melhor fazer de conta que gostamos do outro do que ficar lembrando para o outro que nós não gostamos dele. O que nós vamos receber de volta? A família é problemática? Tá bom. Mas é a família que eu mereço neste momento como ferramenta evolutiva. Não é que eu mereço naquele sentido de que Deus me castiga. Porque o problema é que quando a gente fala assim, eu tenho a família que eu mereço e minha família é um horror, nós estamos nos sentindo os piores seres humanos do mundo. Não, ela é desse jeito porque é o meu instrumento de evolução. A hora que nós começarmos a ver todas essas dificuldades como ferramentas educativas das nossas almas, daquilo que somos, porque nós, né, quando eu digo nossas almas, somos nós individualidades, porque nós não temos uma alma, nós somos o espírito. Então as dificuldades são para cada um de nós, como espíritos, evoluírem mais rapidamente. E aí nós começamos a entender o pai e a mãe difícil, o tio difícil, o primo difícil, porque aí vocês falam assim, isso não é família, é parentalha. Tudo bem, mas a gente vive com eles. Queira ou não queira, não é? Todo mundo faz parte dessa nossa história, desse cadinho que chega a 2.000 graus. Então, meus amores, a situação vai ficar muito pior. Se nós não começarmos a fazer o nosso papel. Porque Jesus termina a conversa dele com a sogra de Pedro dizendo que há alguns que são resistentes e que não aceitam essa educação que a família e o lar proporcionam. E que eles vão ficar jogados de lado como lixo. É muito interessante a imagem, porque, claro, remete àquilo que Jesus sempre fala, de que foi no banquete das bodas, principalmente, de que não estavam com as vestes apropriadas e foram amarrados e jogados onde havia lágrimas e ranger de dentes. Fogo, lágrimas e ranger de dentes. Ou seja, vão ficar num ciclo de retorno à matéria, num esquema de revolta, sem avançar. E sofrendo cada vez mais, até chegar ao ponto de saturação. Ou até o momento em que a lei divina fala assim, chegou, quem satura? A lei parece que de vez em quando se satura e nos joga em algumas situações para ver se nós andamos. Porque o progresso se faz. Se nós não colaborarmos, vai doer. Vai sofrer. Se nós colaborarmos, a coisa flui com naturalidade. E nós não vamos ter que ficar ao lado da estrada, vendo um monte de gente avançar e a gente parado aqui sentado, chorando porque não fomos amados. Será que não fomos amados? E aí eu me pergunto muitas vezes, será que nós nos amamos? Porque será que o amor externo resolve os nossos problemas de carência? Tem pessoas que são muito amadas e são extremamente infelizes. Basta ver aí um monte de gente pública que todo mundo, né, acha fantástica, de repente a gente descobre que a pessoa sofre de depressão, a pessoa tem uma série vive uma série de situações complicadas, todo mundo fica assim, nossa, mas ela, eu não esperava isso. É, porque a pessoa não é feliz. Então, se nós somos infelizes porque achamos que não fomos amados, vamos lembrar que nós somos criados por Deus para o amor, para o bem, para sermos perfeitos. Aí a autoestima vai ter que dar uma melhorada. E nós vamos ter que entender que todas as situações são apenas parte dessa escola. Eu peço desculpa, estourei o tempo, né? Mas obrigada pelo carinho de vocês. Que nesse novo ano todos nós consigamos limpar esse nosso passado, que nós arrastamos por aí, com reclamações, em vez de vê-lo como instrumento do nosso processo evolutivo, instrumento de reparação, de resgate, de harmonização de nós com o nosso passado, não é com o passado do outro, é com o nosso mesmo. E que tenhamos um pouco mais de atenção e de carinho para com aquelas pessoas que nós chamamos de difíceis, porque elas precisam da nossa disponibilidade para ajudá-las, porque o ponto de saturação pode estar perto e ela vai precisar de um ombro amigo. Beijo, meus amores. Obrigada, um bom ano para todos.
tiver uma pergunta a fazer, uma colocação. Você foi muito feliz em lembrar da imagem do cadinho, né? Porque realmente, do cadinho é que sai o molde, né? Sai a manufatura, assim, na área metalúrgica, no nylon, no poliéster, tudo que é da fusão, né? É importante, o cadinho realmente é uma imagem muito linda, porque realmente vai se modelar. Então, dentro da família, nós começamos assim, a moldar, entendeu? É um laboratório, enfim. No final é um laboratório. Muito bonita a imagem. Obrigada. A imagem é de Jesus, não é minha. A mesma palestra. Ah, é? Ele está falando que quando você for das crianças, né, quando a gente não consegue dar os limites, porque criança normalmente se acha Deus, né? Porque pode fazer tudo. E se a gente não consegue dar os limites, quando ele fica adolescente, ele vai se achar que é Deus realmente. É. Aí que está o perigo da história. E vai ser um adulto muito infeliz. Porque o mundo diz não. Não, e o mundo diz não. Não adianta nós falarmos sim para as pessoas. O mundo diz não. Porque a lei divina educa. Se nós não educamos, a lei vai educar. E daí ninguém vai gostar do resultado. E os presídios provam isso, gente. Não tem mais lugar. O pessoal fala assim, eu tenho que prender, pô, corrupto. Vai para onde? Não tem mais lugar. Atualmente é assim, crime bárbaro vai preso. Os outros ficam por aí, porque não dá mais. Tem. Mais alguém? Obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite, querida. Nesse caso que você falou da criança, né, que o molde dela, para você conseguir fazer alguma coisa, é até os 7 anos, 8. Certo? Não sou eu, psicologia, Tá. inclusive, hoje fala a mesma coisa. Sim, que não houve, não. E nesse momento que você falou, é verdade. Porque eu tenho um caso na família que é assim, que hoje a minha irmã apanha de ameio com a filha dela. Porque se ela bate, ela apanha também, né? É que aí a gente aprende, que hoje em dia não adianta. Porque na minha geração a gente apanhava. Eu, aliás, era terrível, apanhei muito. E não fiquei traumatizada com surra nenhuma. Não estou fazendo uma apologia da surra, pelo amor de Deus. Sim. Mas a surra não educa. Porque não tem diálogo. O que educa é o diálogo, né? É o diálogo e o não, né? Então, mas o não dialogado. Porque aquele não, por que não? Quer dizer, por que não? Por que não? Isso não educou. É aí que o diálogo é difícil. Porque a hora que você fala não para alguém, e você só está falando não, porque você não quer que o outro faça, porque aquilo está te incomodando, mas você não tem um argumento sólido que faça o outro entender que aquilo não é correto. Por exemplo, por que não pode jogar lixo na rua? Ah, não sei, não pode. Por que não pode jogar lixo na rua? Por quê? Porque isso prejudica o meio ambiente, afeta a vida do outro, vai cair lá e vai alagar a casa de quem é pobre. Não vai alagar a casa de quem é rico. Dificilmente alaga a casa de rico. De modo geral, vai alagar a casa do pobre, que já não tem quase nada, está numa situação deplorável. E não é só pobre que joga lixo. O rico joga lixo, porque ter dinheiro não é ser educado. Você tem que explicar para o outro por quê. Claro que hoje em dia é muito difícil você falar para uma criança que ela tem que ir na escola, porque a escola vai ajudá-la a ter um futuro melhor. Se ela pensar que o futuro melhor é só o dinheiro, a escola não serve para nada. Porque tem um monte de gente com título de doutorado, com pós-doutorado, desempregado, ganhando miséria. Quando eu falo miséria ganhando, no Rio de Janeiro teve exemplo típico de pessoas com curso superior prestando exame para gari. Tá? Isso foi recente. Tá? Aí fala assim, para que serviu o estudo? O esquema é nós entendermos como isso vai funcionar. Então, o problema do diálogo é ter argumento para explicar para o outro por que é vantagem para ele. Por isso, o não só educa se o outro entender os nossos motivos. E isso dá trabalho. É você sentar e se propor a passar a noite dialogando, explicando por que não. E tendo que ouvir o argumento do outro. E não é brigar. Porque aí a hora que você briga é porque eu quero, eu mando, eu posso, eu tenho poder. E esse poder pode ser financeiro, pode ser de força física, pode ser qualquer um. Aí vai ganhar a briga quem tiver mais poder. E no diálogo não é o poder. É argumentativo. E isto é muito cansativo.
É o que leva à reflexão, e é isso que leva à educação. Tanto que quando a gente pega Jesus, o que ele faz em todas as passagens? Ele dialoga com as pessoas. Quando ele fala para alguém que ele curou, vai e não erres mais, isso é um diálogo, não é uma recriminação. Ele não fala assim, sobe daqui, não apareça mais, não erre nunca mais. Não, vá e não erres mais. E ele dialoga, ele explica para todo mundo que está à volta dele por que as coisas acontecem. E ele explica o que vai acontecer se nós não mudarmos o comportamento. Agora, isso dá trabalho? É claro que dá. Primeiro, nós temos que estar informados sobre como as coisas acontecem, como as coisas se processam. Né? E algumas coisas nós não estamos tão bem fundamentados assim, porque são recentes. E como nós vamos argumentar com informações que nós não dominamos? Aí entra uma coisa muito... gera uma insegurança para quem argumenta, ou seja, gera uma insegurança para quem educa. E o processo educativo tem que ser interativo. Então eu tenho que aprender que enquanto eu estou educando, eu também estou sendo educada. Eu não posso me colocar como aquela que sabe tudo. Num diálogo com uma criança que foi preparada para viver num mundo como este e fazer o futuro, ou seja... Tudo que tem de avanço tecnológico hoje em dia foi criado por nós. Então, nós somos muito bons, hein, pessoal? O pessoal que está aí, nós não sabemos ainda o que eles vão criar. Mas eles vão criar com a base que nós deixamos. Ou seja, nós só precisamos continuar investindo no nosso aprendizado. E não é porque eu já fiz a minha parte que eu vou embora e o mundo caia. Só que a gente se coloca na posição de estou com preguiça, estou cansado, esquecendo que o trabalho é uma lei divina. E Jesus diz lá, meu pai obra e eu também. Por que nós queremos parar de estudar, de trabalhar, de nos educarmos? Por isso nós ficamos sem argumento, porque nós não avançamos, nós paramos no tempo. Chegou um momento, se cansei, não quero mais saber de nada. Cuidado com isso. Porque aí nós vamos parar de ter argumento para esse diálogo. E cada vez mais o mundo vai ser dialogado. Tá? Senão, no tapa, vai ganhar quem tiver força física. E olha, as academias estão deixando o pessoal fortinho. A alimentação também. Sim. Então, mas isso é um problema da nossa sociedade. Como esse cadinho que é a família não está dando conta de algumas coisas, tem que ter estatuto do jovem e do adolescente, estatuto do idoso. Mas, gente, o que tem de idoso sendo explorado nessa sociedade é assustador. Então vai ter, a lei acaba tendo, se nós não pomos limite, a lei põe. Porque a sociedade cobra do Estado um posicionamento. Agora, meus amores, o Estado não tem como cuidar de tudo. Vamos parar com esse paternalismo. Nós temos que fazer a nossa parte. Não estou defendendo político nenhum, não. É só para nós refletirmos. Temos que pagar nossos impostos e fazer a nossa parte. Se nós não pagarmos os impostos, nós não temos direito de reclamar. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Né? Obrigada, gente. Beijo. Bom, nosso tempo é curto, né? Mas a Kátia fica mais um pouquinho aqui. Depois, ao término dos trabalhos, se alguém quiser fazer alguma pergunta para ela, fica até meia-noite, mais ou menos. Tá aí. Bom, queridos irmãos, o nosso amor, a nossa fé, o nosso pensamento, ele é muito forte. Então vamos aproveitar esse momento e, através do nosso pensamento e da nossa fé, vamos levar vibrações para todos os nossos irmãos que necessitam de auxílio neste momento. Vamos formando esta corrente, nos abraçando espiritualmente e vamos vibrar. Vibrar para todos os nossos irmãos que encontram-se pelas ruas, sem abrigo, debaixo de viadutos. Esses irmãos que sofrem, passando fome e frio, que essas nossas vibrações possam chegar até esses queridos irmãos.
esse nosso abraço fraterno. Juntamente com o Mestre Jesus, abraçamos a todos esses queridos irmãos. Vamos nos dirigindo aos hospitais, onde lá encontra aquele nosso irmão enfermo no leito de dor. Abraçamos todos e que eles possam nesse momento estar recebendo este bálsamo, este amor que vem de Jesus. Vibramos por todos esses irmãos. Vamos caminhando e vamos para bem longe, nesses países que estão em guerra, em conflito. Quantos irmãos sofrendo. Que Jesus nos fortaleça, que possamos levar estas vibrações de paz, de harmonia. Que esses irmãos possam estar neste momento sentindo essas nossas vibrações e crescendo espiritualmente. Que eles possam receber essas vibrações para amenizar os seus sofrimentos. Vibremos para todos esses irmãos. Vamos nos dirigindo para os nossos lares, para lares de nossos amigos, nossos parentes, e muitos desses lares, famílias em conflitos, se desentendendo, se agredindo. Que possamos, através dessas nossas vibrações, levar a paz, levar o amor. Que Jesus esteja presente a cada lar. Vibremos por todos esses lares. Vamos também abraçar a um amigo, a um parente em especial que nesse momento esteja precisando de ajuda. Vamos vibrar por eles. Vibremos por esses irmãos. E assim, Mestre Jesus, te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui, unindo o nosso amor, os nossos pensamentos, em prol desses irmãos que receberam neste momento essas nossas vibrações. Que Jesus nos ampare, que possamos ter uma semana de paz, de harmonia, possamos ao sair daqui retornar para os nossos lares com segurança. Te agradecemos, Jesus. Agradecemos os nossos irmãos da espiritualidade aqui presentes. Agradecemos a presença desses irmãozinhos que partiram daqui ainda dependentes de vícios e também estiveram aqui conosco. Agradecemos ao dirigente da casa. E assim, Mestre Jesus, te pedimos a permissão para encerrar esta parte do trabalho. Graças a Deus. Vamos retornando a este ambiente, abrindo os nossos olhos e mantendo a paz e o silêncio para nos prepararmos para o recebimento dos passes.